Learn to Rank com programação genética. Eu gosto muito dessa abordagem de programação genética para fazer learning em rank, sistema de busca. Sistema de busca. Eu gosto. Dá resultados bem efetivos. Eu consigo entender bastante efetivos. E eu consigo entender bastante. Curiosamente, esse método na década de 90, o Wei Fan, que foi quem começou isso, os primeiros trabalhos foram do Fan, e lá da Virginia Tech, né, lá nos Estados Unidos, ele já publicou esse trabalho em 99, provavelmente começou antes, né, sobre geração de funções de ranking usando programação genética. Só que ele publicou num congresso de sistema de informação americano, que não é tão conhecido assim, não é tão forte. Isso eu acho que influenciou na popularidade, né? Enquanto o Thorsten Joachimsen publicou no KDD, que é uma conferência muito forte, ele publicou numa coisa mais obscura inicialmente, publicou bem antes, e aí ele continuou trabalhando e publicou um outro trabalho em 2004, né? Falando aqui já é um trabalho que eu acho bem interessante, porque esse trabalho serve para você repensar a aplicação de machine learning em qualquer método de learn to rank, né, que você vai usar, porque às vezes as pessoas fazem experimentos, propõem novos métodos e deixam meio de lado, meio negligenciado alguns aspectos importantes da experimentação das ideias. E uma delas é o impacto da função de fitness. Por exemplo, eu posso fazer um método de learn to rank onde a minha função que eu vou otimizar, minha função de fitness, é o NDCG. Então eu quero otimizar o NDCG. Então o método vai aprender para tentar maximizar o NDCG. Eu posso fazer para maximizar o MAP, para maximizar outras métricas de RI. E uma pergunta que a gente pode querer fazer é: isso afeta o desempenho dos métodos? Como é que isso afeta o desempenho do SVM? Como é que isso afeta o desempenho da programação genética? Como é que afeta o desempenho do lambda-mart ou de outros métodos baseados em redes neuronais profundas, por exemplo? Isso quase sempre é deixado meio de lado, se as pessoas não pensam muito nisso. Isso e outros aspectos. Então tá aí, já anotem um aspecto que é importante de olhar. E sempre cabe revisitar isso aí. Ele fez isso em 2004, no contexto de programação genética. Você pode fazer isso agora, começar um mestrado ou até um doutorado e se especializar no estudo do efeito das funções de fitness ou de outros parâmetros do treino em métodos que estão na vanguarda hoje, que nem os métodos baseados em rede neuronal profunda ou então o lambda-mart. Sobre o trabalho do Wei Fan, teve um dos papers dele, ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou os componentes que são usados para fazer ranking no modelo vetorial. Então o que é? TF do termo na consulta, no documento, IDF do termo, norma do documento, colocou esses componentes que são usados na forma vetorial e colocou programação genética para aprender funções. Vou já falar mais da programação genética, vai ficar mais claro como é que funciona. Aí colocou lá a programação genética para aprender funções. E os resultados que ele obteve, primeiro, foram ligeiramente melhores do que o modelo vetorial. Notem que ele está usando só a informação vetorial, ele não está usando a programação genética com todo o poder de fogo que ela tem de combinar centenas de features, né, que ela poderia ser usada para isso. Quem já fez isso com mais força, já foi um trabalho aqui de aluno nosso na UFAM. Anos depois, 2009, já teve um trabalho mais nessa linha, e o próprio Trotman também. Bom, mas o que é curioso? Primeiro isso, ele obteve resultados ligeiramente melhores do que o vetorial, mas não muito melhores, né, do que o modelo vetorial. E, além disso, ele obteve fórmulas com a programação genética. Nós vamos ver que a programação genética gera fórmulas. E eu obtive fórmulas que lembravam os componentes da fórmula da similaridade do cosseno usada no modelo vetorial, que é a fórmula da correlação. Ou seja, a programação genética meio que aprendeu fórmulas que iam no mesmo caminho, não eram iguais, lógico, não dá para ser idêntico, mas iam num caminho parecido com a do
modelo vetorial. Você nota que o pessoal que mexeu com Language Model acabou chegando em fórmulas que tinham componentes similares à do vetorial. Se você prestar atenção no BM25, ele tem parâmetros, o que dá mais vantagem para ele, tem uns ajustes, mas no final das contas ele lembra muito a fórmula da correlação do modelo vetorial, e o EagleFun com programação genética também chegou em fórmulas que lembravam muito aquilo. Então você vê que o modelo vetorial, muito antigo, continua tendo bastante sentido, apesar de ter caído um pouco no desuso na última década. Combinação de evidências utilizando programação genética, né? Então ela pode ser usada para combinar múltiplas features que são usadas como fonte de evidência de relevância. E uma coisa bem legal é que há várias bibliotecas prontas para usar a programação genética. Então você pode baixar. Tem biblioteca em C, em Python, em C++, deve ter para Linux, para Windows, etc. E uma outra coisa bem legal é que é fácil de fazer uma nova lib para programação genética, de fato. Isso é uma área que você pode parar para estudar e também fazer mestrado. Vou fazer uma lib com mais recursos, com mais alternativas para Learn to Rank. Isso eu vejo espaço para ter algum benefício, um ganho, né? Bom, GP ou PG, né, programação genética, normalmente é GP. Deixa eu explicar um pouquinho de programação genética para quem nunca viu. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar em outra disciplina qualquer, ou até na disciplina de aprendizagem de máquina. Mas a programação genética entra numa categoria conhecida como programação evolutiva, que são métodos, modelos computacionais inspirados na teoria da evolução. Então, a programação genética é baseada no conceito de seleção natural de Darwin, né? E é considerada como uma técnica de aprendizagem automática, né? Uma técnica de machine learning. Também é considerada uma técnica de pesquisa operacional para você buscar maximizar ou minimizar funções. Também dá para falar isso, e você vai gerar soluções que são baseadas na evolução de indivíduos para solucionar determinado problema. Eu vou mostrar o uso da programação genética, acho que vai ficar muito claro, é muito intuitivo, fácil de entender, né? Mas por que usar programação genética? Por que nós aqui na UFAM trabalhamos com ela? Primeiro, eu já falei lá dos trabalhos iniciais, né? Isso aqui é um outro periódico bem importante já na literatura sobre o uso de programação genética ao longo do tempo. Tem os trabalhos do FAM, tem um trabalho de um aluno do doutorado da UFMG, que hoje é professor na PUC Minas, o Humberto, e que obteve bons resultados com programação genética. Aqui um trabalho mais recente, de 2016, né? Genetic Programming Based Feature Learning for Question and Answer, quer dizer, fazer sistema de perguntas e respostas, aquele sistema onde você espera que a consulta seja uma pergunta, e aí você traz respostas para essa pergunta, que é um sistema de busca, é um sistema de RI, e aqui tem um paper sobre como fazer QIA usando programação genética, mas é Learn to Rank também, poderia ser incluído aqui nessa lista. Eu vejo muito potencial na programação genética para ser combinada com ideias similares a usadas em redes neuronais profundas. É uma ideia que, se alguém estiver interessado em conversar sobre explorar isso para um mestrado, para um doutorado, estamos disponíveis. Mas olha só, vamos para a programação genética em si. A ideia é muito simples. Você tem operadores na programação genética, somar, multiplicar, log, ou outros operadores que você queira. Nesse exemplo aqui, você pode ter operadores unários ou binários. O que é um operador binário? Ele tem que ter dois parâmetros. Operadores unários, como aqui o log, tem só um parâmetro. Então você tem operadores e você tem terminais. O que são os terminais? Pode ser números constantes que você gera aleatoriamente para serem terminais, e podem ser features que você está usando no seu experimento de Learn to Rank. Então, por exemplo, se eu quisesse usar só TF, IDF, e TF no documento, TF na consulta e IDF, 3 coisas, e norma, 4 coisas. Esses poderiam ser meus terminais, a norma, o TF no documento e na consulta, e o IDF, e poderiam ser meus terminais. Aí eu gero mais umas constantes como terminais, e agora eu quero gerar fórmulas com isso. Como é que eu gero fórmulas com isso? A gente pega os operadores e começa a combinar aleatoriamente, tá?
aleatoriamente mesmo. Eu faço um sorteio de operador, por exemplo, o menos. Aí esse menos precisa de 2 parâmetros. Aí eu sorteio 2 parâmetros para ele. Aí pode ser o A e o B. Poderia ser um literal, uma constante, e o B. E assim vai. Onde A, B e C aí são TF e DF. Então eu poderia ter sorteado, subtrair a frequência do termo na consulta da frequência do termo no documento. Aí, bom, subtraiu, vai gerar uma conta. Essa conta vira um novo literal, entre aspas, que fica ali na minha lista de coisas que eu posso sortear, de itens que eu posso sortear. E aí você faz isso de novo e de novo para gerar fórmulas. Por exemplo, aqui poderia ter sido uma fórmula gerada com esse processo aleatório. Sendo minhas features A, B e C e um literal 4, eu poderia ter uma fórmula assim. Aqui eu estou dizendo o seguinte, A menos B, aí tira o log de A menos B, depois você multiplica o log de A menos B por 4 mais C, e isso vai dar um número. Esse número a gente usa como score do documento. Assim, então vem uma consulta e eu aplico essa fórmula dessa árvorezinha e ela vai me dar um score para cada documento, né? Que eu estou processando na consulta. Então eu pego um documento, se for aquela matriz lá de Machine Learning, você vai pegar as features que estão lá, vai jogar na fórmula da árvorezinha e vai dar um número, que esse número é um score. Você faz isso para todos os documentos do treino e no final você calcula para cada consulta e todos os documentos que estão atendendo a consulta no treino, você calcula os scores, ordena decrescente por score e calcula o NDCG. Então você vai ter vários valores de NDCG, tira a média, você vai ter o NDCG gerado por essa fórmula. Como é que funciona a programação genética? Bom, já sabe como é que gera uma árvorezinha dessa. Aí o que você faz é gerar, tipicamente, 1000 árvores dessas. Aí você gera 1000 árvores, isso aí vem até uma crítica à programação genética, gerar 1000 árvores, depois calcula na base de treino os scores para essas 1000 árvores. Cada árvore vai ter um valor de NDCG no treino. E aí o princípio da programação genética é que cada uma dessas árvores é um indivíduo de uma população. Então você tem lá, digamos, 1000, tipicamente 1000 indivíduos, e aí você vai pegar essa população, vai selecionar os melhores, aí vem a seleção natural, vai selecionar os melhores indivíduos, e esses melhores indivíduos vão cruzar para ter filhos. Como é que 2 árvores cruzam para ter filhos? Né? Como é que a gente simula isso? Você faz cortes em pedaços da árvore. Então você pega 2 árvores, você corta um lado de uma, corta o lado da outra e cola do outro lado. Então você pega um pedaço de uma árvore, um pedaço da outra e faz uma cola. Junta e forma uma nova árvore. Essa árvore é filho das 2 primeiras árvores. Né? Então você seleciona os itens que tiveram o melhor resultado na população e coloca eles para terem filhos, para cruzar. Aí você vai gerar novas formas. Esse é o começo da próxima geração, da nova população que vai ser criada. Essa população traz traços dos melhores indivíduos da população anterior. Além disso, para simular a seleção natural, o que faz a seleção natural? Indivíduos que se adaptaram melhor à vida, vamos por assim, que se saíram melhor, eles levam seus genes para as próximas gerações, são os indivíduos mais fortes. Então já fizemos isso aí com esse cruzamento. Além disso, a gente faz outras operações. Por exemplo, mutação. A gente pega alguns desses indivíduos e faz mutação neles, aleatoriamente. O que é uma mutação? Eu faço uma transformação aleatória na árvore. Eu posso trocar uma operação que era de soma por uma multiplicação, trocar um literal ou outro. É uma mutação gerada por um processo aleatório. Aí você vai ter na próxima geração, então, o cruzamento dos melhores indivíduos, são os filhos dos melhores indivíduos. Você vai ter mutações em cima dos indivíduos da base, e você vai ter indivíduos selecionados aleatoriamente para permanecer, mesmo que eles tenham sido ruins. Os parâmetros da programação genética
você já vai vendo aí. Eu tenho que saber onde eu paro de construir essa árvore podia ser gigante, então você tem parâmetros como altura máxima da árvore, número máximo de folhas, né, que ela tem, coisas desse tipo. Então você tem parâmetros, toda a biblioteca de programação genética vai trazer esses parâmetros e faz parte do seu estudo para entender o ambiente de machine learning, do seu aplicar a programação genética, faz parte do seu estudo fazer um ajuste desses parâmetros. Você tem o tamanho da população, é um parâmetro, você tem também as taxas de seleção dos melhores indivíduos. Quantos por cento da base você vai dizer que são os melhores indivíduos? 5%, 10%, 20%? Você vai ter também a taxa de mutação, né? Quantos por cento da geração anterior você vai fazer mutação nelas para passar para a próxima. E também o processo de seleção aleatória de indivíduos que não são dos melhores para passar adiante. O objetivo disso aí é simular a evolução para que você tenha a próxima geração melhor que a primeira e você continue evoluindo nas gerações seguintes, né? Depois, tem perguntas importantes. Como é que para? Você tem que ter algum critério de parada. Um critério que é usado é usar o desvio padrão nos resultados para determinar se está na hora de parar ou não. Mas tem várias maneiras de você estabelecer isso. Você pode parar simplesmente porque chegou no máximo de gerações e você não quer continuar. Você pode parar usando alguma métrica de distância entre o valor do treino e o valor da validação. Como todo método de machine learning, você vai fazer treino, validação e teste. Então, você pode parar usando alguma métrica de distância entre treino e validação e assim vai. Você pode procurar nos artigos que estão mencionados aqui critérios de parada. Como eu falei, nossos alunos já trabalharam com programação genética aqui e a gente tem esse paper publicado no Information Systems. O que nós fizemos? Nós fizemos um estudo do uso de programação genética para combinar fontes de evidência na web, né? Nós tínhamos uma coleção que eu já mencionei, uma coleção web, que era a WBR. Nós tínhamos consultas e fizemos avaliação de resultados nessas consultas. Esse trabalho tinha uma coisa bem bacana, que foi um estudo para ver a influência do tipo de consulta que está sendo submetida ao sistema no que determina um bom ranking. Então a gente, ao invés de estudar, pegar todas as consultas e aprender uma função de ranking, a gente separou as consultas por propósito. E a isso já vem uma dica. Em qualquer ambiente, seja de busca por e-commerce, seja de busca por restaurante de comida, seja de busca em documentos jurídicos, vale você pensar se não é possível particionar as consultas em categorias, por intenção de usuário, por algum propósito, alguma coisa, e aí você aprende funções de ranking específicas para cada tipo de consulta. Tá? Isso aí pode trazer ganhos razoáveis para um sistema, se você tiver como descobrir, dada uma consulta, qual a categoria dela, de maneira rápida, e depois adotar a função de ranking certa para cada consulta, você pode ter ganhos de qualidade no seu sistema. Essa é uma dica que vale, não interessa onde você vai trabalhar com busca e não interessa qual é o tipo de coleção, o tipo de problema que você está atacando na sua tese de doutorado ou dissertação de mestrado. Se você vai trabalhar com Learn to Rank e naquele ambiente específico você tiver condição de aprender mais sobre as consultas de maneira a separá-las por tipo de consulta, isso pode dar ganhos. E nós fizemos isso para a web nesse trabalho aqui de 2009. E aqui tem uma descrição do trabalho, tá? Fizemos treino, validação. Nós fizemos re-ranks apenas das 50 respostas do topo, por questão de eficiência mesmo. Então, nosso método processava as consultas com um ranking básico, que era o vetorial, e depois fazia reordenação dos 50 primeiros resultados. Nos nossos experimentos, nós tivemos como features o cosseno do vetorial, e aí uma coisa que eu já falei, né, você pode trazer BM25, similaridade do vetorial e etc. como feature. Então a gente tinha o cosseno vetorial, né, o resultado do vetorial, quando tirava a similaridade da consulta com o texto completo das páginas, a similaridade da consulta com o texto de âncora formado. O que é o texto de âncora? É a concatenação dos textos usados para citar o documento. Na web a gente tem isso explícito. Eu já comentei que
num ambiente como, por exemplo, o ambiente jurídico ou em outras bibliotecas digitais. O ambiente jurídico é uma biblioteca digital, vamos assim, onde você tem documentos que podem citar outros, mas não tem o hiperlink e não tem principalmente aquela região marcadinha que indica qual é o contexto da citação, né, que seria o texto de âncora que a gente chama na web. Nesse caso você pode trabalhar aí com algum método para explorar isso, descobrir os contextos e criar o texto de âncora. O que é o texto de âncora? É a concatenação de todos os contextos de citação daquele documento. Isso é uma feature matadora. Então, se você não interessa se você está fazendo busca no iFood, busca no Júlio Brasil, na Melius, na Lynx, na Stone agora, né, ou qualquer outro, se você tiver como obter essa informação de contexto das citações e montar um texto que concatena essas citações de um documento, tem boa chance de dar resultados positivos, pode ser um trabalho interessante para você fazer. E em qualquer ambiente desses, isso pode dar um trabalho de mestrado se ninguém tiver feito ainda a mesma coisa que você fez. E até o estudo da melhor maneira de encontrar a citação também pode ser interessante como trabalho de mestrado. Bom, além disso, então nós tínhamos texto de âncora, similaridade do vetorial com o texto completo e o PageRank das páginas web. Então a gente tinha só 3 evidências nesse trabalho. Nessa época não tinha muito problema, as pessoas trabalhavam com poucas evidências, não tinha problema para fazer LaunchRank assim. E a gente fez a separação das consultas em categorias que nos interessavam. Então, ó, classe de consulta. Foram divididas segundo o tipo de informação procurada e popularidade. Então a gente pegou e dividiu as consultas segundo 2 dimensões, tipo de informação procurada e popularidade. Aí com isso a gente tinha consultas informacionais, quer dizer, onde o usuário buscava informação na hora de ir para a máquina de busca. Sabe-se que tem essa divisão nas máquinas de busca, consultas informacionais e as navegacionais, que nesse experimento nosso aqui a gente incluiu as transacionais como navegacionais também. O que são as navegacionais? São aquelas consultas que você faz na web querendo achar um site. Você põe lá Banco do Brasil e quer achar o site do Banco do Brasil. O que são as transacionais? São aquelas que você está fazendo a consulta para achar um ou mais sites para depois efetuar uma transação. Por exemplo, as consultas de compra de e-commerce são assim. O que são as informacionais? Deu uma dor aqui no fígado, aí, dor no fígado. Você coloca lá no Google, ou na outra máquina de busca. Aí você procura obter informação sobre aquilo. E quase sempre vai ficar horrorizado porque vai ver coisas horríveis que podem ocasionar uma dor no fígado. Mas não é só isso não. Eu quero aprender sobre como resolver equação de segundo grau. Como resolver equação de segundo grau. Isso é uma consulta informacional também. Eu quero saber mais sobre o clima no Chipre. Pronto. Ou então sobre a história da Letônia. Informação. Consulta informacional. As consultas aqui nesse experimento, elas foram classificadas manualmente para a gente ter bastante segurança de que as categorias estavam corretas. Popular e não popular foi fácil, né? Foi baseada num log que a gente tinha de consultas e a gente via se a consulta estava acima de um threshold, a gente já dizia que era popular e abaixo dele não popular. Na época desse paper, tinha uma métrica que parecia, eu acreditava nisso, né, que ia colar e ia ser muito usada, que era o BPREF. Foi proposta pela Ellen Voorhees. A Ellen Voorhees é uma pesquisadora muito conhecida. E a Ellen Voorhees fez a tese de doutorado dela em cima de métricas de avaliação de RI e propôs esse BPREF, que era uma métrica que parecia muito boa, mas não pegou, sabe? Não é tão popular hoje. E para as consultas informacionais nós usamos o BPREF, né? Poderia ter sido o NDCG, mas já na época o NDCG ainda não estava na moda, né? Hoje, se fosse fazer esse trabalho hoje, com certeza seria o NDCG no lugar do BPREF, mas ok. E para as consultas navegacionais, nós usamos MRR, porque consultas navegacionais é muito importante que você traga o relevante logo no início. Então nós usamos essa base numa máquina de busca, que foi da primeira empresa onde eu trabalhei, antes de ser professor da UFAM, né, o TudoBR, eu era diretor de tecnologia da empresa que fez o TudoBR.
Nós fizemos uma coleta de 12 milhões de páginas nessa empresa, da web brasileira na época, que isso era uma enormidade para a época que foi feita a coleta. E nós tivemos treino, validação e teste, como todo método de machine learning, né, que você vai aplicar e tudo. Tinha consultas que a gente extraiu de log de usuários do sistema. E nós fizemos todo o processo de treino, validação e teste, mas o que eu quero mostrar só os resultados da programação genética nesse trabalho. Depois eu vou mostrar mais adiante uma comparação da programação genética com o Lambda-Mart, que é o estado da arte também atualmente, um dos estados da arte, vamos colocar assim, para Learn to Rank. Nós comparamos programação genética com um método que não usa treino, que é combinar de maneira probabilística com rede bayesiana, que é de um paper nosso antigo, e uma combinação baseada em treino, que você faz combinação linear e coloca pesos, né, nas 3 features que a gente estava combinando. Então eu colocava peso e treinava para descobrir o melhor peso no treino e depois rodava no teste. Então isso aqui é uma combinação linear com peso para cada feature otimizado por um treino. Então, vê que já chega perto da nossa programação genética, até bem próximo. Nesse caso aqui da informacional popular. Em outros casos não chega tanto. Aí, uma coisa legal desse trabalhinho com programação genética, assim, programação genética, para falar a verdade, você pode usar, não depende de mostrar esse trabalho aqui, é baixar a biblioteca, montar suas matrizes de treino lá, fazer o uso da lib para gerar as árvores e avaliar o score de cada documento, para cada consulta, né? Calcular os NDCG de cada árvore e fazer o processo evolutivo lá com as populações. Então o processo é esse. Eu vou já mostrar aqui uma página de uma lib, das muitas que tem por aí para programação genética. Você chega lá, lê, estuda a lib e depois monta o seu treino de score para Learn to Rank. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, ó, consultas informacionais é um tipo de consulta, né? Aqui informacional popular e informacional não popular, né? E aqui os vários métodos de combinação de features. E na não popular, você vê, por exemplo, que o programação genética ganhou bem aqui no RankF, e no BPref também, e no MAP também. No popular já não ganhou tanto, né? Deu um ganho, mas não deu tanto. E o BLC, esse BLC aqui, é um método baseado em treino. Então nesse paper a gente só comparou com o BLC de treino. Não comparamos com, por exemplo, SVM Rank. Eu vou até dizer por quê. Nós tentamos rodar o SVM Rank e não funcionou bem para essa base. A gente não conseguiu achar um parâmetro que fosse satisfatório. Esse SIGM aqui é um outro método de combinação de evidências que não usa treino, é o sigmoid, né? Mas o mais importante é mostrar essa coisa aqui, ó, que para navegacionais a gente também treinou com MRR e usou o GP contra os outros métodos, deu um ganho, e o que eu acho legal está aqui. As fórmulas, para você ver como a fórmula de ranking mudou de acordo com o tipo de consulta. Então a mensagem importante desses slides, eu diria, é o tipo de consulta pode importar e talvez valha a pena fazer vários treinos, um para cada tipo de consulta. Então, por exemplo, se for informacional popular, a fórmula deu essa aqui, onde o T é o texto, né? T é texto, P é PageRank, então você vê muito aqui PageRank e texto, né? E aqui um pouquinho de texto de âncora, tem essas combinações. Quando você vai para não popular, você percebe esse termo T a quinta, mostra que o texto, a similaridade do vetorial é muito importante. Por quê? Porque o texto de âncora influencia menos, é menos confiável, e o PageRank das páginas também é menos confiável se a consulta não é popular. Isso a gente meio que conclui, porque se a consulta é popular, está falando de temas populares, e na web você vai ter mais páginas populares sobre o tema. Se a consulta não é popular, não é muito comum que faça aquela consulta, e é informacional,
É um tema menos procurado, tende a ter menos páginas populares também, e por isso o texto influenciou mais aí na qualidade na hora do treino. Então o treino, a programação genética gerou uma fórmula que dava mais peso para o texto do que na outra, que a outra usou mais o PageRank e o texto de âncora. Mais legal ainda é ver, ó, se for navegacional popular, note que o texto some praticamente, ó, texto de âncora e PageRank ao quadrado em evidência aqui, sendo o termo principal, né? Vamos pôr. Então você vê um peso muito maior do PageRank e do texto de âncora, e combinados, porque PageRank sozinho ele é uma feature que não traz muita informação de contexto, né? Apenas da popularidade, então precisa de estar sempre acompanhado. Ó. Você vê que não tem um PageRank isolado fazendo um peso muito grande, porque ele precisa estar acompanhado de uma outra feature, nesse caso aqui, ó, o texto de âncora de novo. Se ela é popular, o PageRank pesa mais. Se ela é assim, pesa mais do que na não popular. Na não popular, eu confio mais no texto de âncora, se a consulta é navegacional não popular. Só lembrando, como que chegou nessas formas? Foi o processo evolutivo da programação genética. Então tem 4 processos evolutivos aqui, e quando a gente deu no treino só consultas navegacionais não populares, deu uma fórmula dessa aqui, simplesinha, pequena, que deu mais peso para o texto de âncora. Quando a gente fez popular navegacional, deu uma fórmula grandona aqui, e quem ganhou no final foi essa fórmula, o indivíduo que deu o melhor resultado no treino e validação, e depois foi escolhido para ser a fórmula final. Ele usou de maneira equilibrada o texto de âncora e o PageRank, dando peso grande para PageRank, pelo que a gente vê aqui. No informacional, você já vê mais presença do texto, e se a informacional é não popular, o texto tem um peso, né? Você vê texto à quinta, tem um peso muito grande. Se você olhar nas parcelas aqui, também tem texto em várias delas, e muitas vezes é elevado à quarta, à quinta, à terceira, com peso alto. Aqui no outro você tem o texto em todas, em evidência, e além disso você encontra ele novamente presente em algumas das parcelas. Texto vezes âncora, texto vezes PageRank, e assim vai. É isso. Eu vou parar o slide aqui, vou só visitar uma página para mostrar para vocês um exemplo de lib de programação genética. Acho que, de novo, né, essas coisas vale a pena você parar para fazer. Na hora que para fazer como exercício é que você vai aprender mesmo. Então pega a base do leitor, pega lá as matrizes de treino e tudo, pega o arcabouço de programação genética, monta todo o processo para gerar as árvores, pega cada árvore que foi gerada, usa para calcular os scores de cada documento, de cada consulta, calcula a NDCG, tira a média dos NDCGs e você tem a aptidão, né, o resultado de cada árvore, e aí joga para a programação genética fazer a seleção das melhores árvores e as mutações, combinações, cruzamentos, etc. O próximo vai ser o Lambda Mart, mas eu vou passar agora para o browser para mostrar uma lib de programação genética, mas você pode escolher qualquer uma, tem para várias linguagens, para todos os gostos, e você pode até fazer a sua se tiver tempo. Essa biblioteca de programação genética, a GPC++ é uma das bibliotecas, tem as várias features dela e você pode usar, ó, é GPL, a licença, e você instalando uma biblioteca dessa, você consegue fazer a geração das suas populações, das árvores e combinações de resultados, etc. Programação genética é uma técnica que eu acho que é muito promissora e ela carece de mais estudo. Tá? Ela tem um potencial para produzir resultados, eu vejo em pé de igualdade com métodos como, por exemplo, os baseados em rede neuronal. Essa é a minha impressão, meu sentimento. Falta mais estudo. Uma crítica na academia para a programação genética, né, eu já recebi até um comentário até engraçado em avaliação de um paper nosso que usava programação genética, é que
um revisor falou que não acredita em magia negra, dizendo que programação genética é magia negra, é mágica. E, na verdade, é um processo aleatório, e a aleatoriedade é muito comum em sistemas de busca por funções de otimização. É uma solução bastante usada. Se você pensar bem, as redes neuronais dependem intensamente de processos aleatórios para chegar nos resultados. Você precisa disso. Então, existe aí um certo preconceito na academia com o uso de programação genética para learn to run, que algumas pessoas têm esse preconceito, mas a computação evolutiva é uma área amplamente estudada, com grandes congressos periódicos, especialmente voltados para computação evolutiva, e isso inclui uma das estrelas dessa área, é a programação genética. Eu vou parar por aqui. No nosso próximo vídeo nós vamos começar a falar de lambda-mart. Vou fazer uma pequena revisão de alguns conceitos matemáticos que vão ser importantes, úteis para entender o algoritmo, e aí sim nós vamos seguir com o lambda-mart.